Vamos lá. Bem, pessoal, então vamos aí, esperamos aí que apareçam mais, né? Hoje a gente tem uma discussão importante, né? Agora a gente começa a entrar um pouco mais aí nos aprofundamentos mesmo da educação ambiental e, e esses dois textos que eu havia passado era uma ideia justamente para fazer uma, uma aproximação, né, de vocês com o que se tem de tendências em educação ambiental, né, seja no contexto nacional quanto no contexto internacional, né. Então a gente tem o primeiro texto ali que é um editorial, né, que fala de utopias e ingenuidades da educação ambiental, né, coloca uma pergunta, né, e ele desenvolve, assim, algumas formas de se pensar, né, a revista Ciência e Educação é uma revista muito utilizada no contexto do pessoal da educação na área de ciências, né, obviamente entra também a educação ambiental, né, e então o né, Maurício aí, Compiani aí da revista agora que faz esse editorial, ele coloca então essas algumas tendências da educação ambiental no Brasil, né? Até fala, né, citando a, a Carvalho, né, Maria Isabel Carvalho, da, da, do surgimento da educação ambiental, da educação ambiental propriamente dito, não no contexto da, do campo educativo, e sim dos movimentos ecológicos, né? Talvez essa seja uma da, das abordagens que se tem muito tradicionalmente, né? As abordagens mais preservacionistas e conservacionistas da educação ambiental, né? E aí mostra também que existem alguns trabalhos que tendem a colocar a educação ambiental com um viés um pouco mais crítico, né? Fala um pouco da questão da transversalidade, né? Da dificuldade dessa transversalidade. Eu queria que vocês falassem um pouco também, né? Fazer aí uma provocação para que vocês falassem um pouco do que vocês consideram relevantes aí que tem aparecido nesse texto, né? E de repente algumas dúvidas que tenham surgido, né? Para que a gente possa abrir aí a discussão, né? A ideia geral é assim: vocês têm a base da leitura e a gente abre para uma discussão para aprofundar essas leituras, certo? Então vocês vão levantando a mãozinha aí. Primeiro, eu vou fazendo também as colocações aí conforme forem necessárias. Eu vou passar então para o César. Diga, César. Boa noite a todo mundo aí. Tem uma parte ali na página 2, na verdade eu vou meter aqui a duas situações que acontecem em seguida na página 2 que me chamaram bastante atenção, assim. Uma, porque elas pegam no sentido de como eu trabalho também com os estudantes, já que eu trabalho com ciência. Acho que ciência e geografia tem um vínculo bem fácil, né, com a educação ambiental, assim, de se tecer, mas que ainda a gente fica relacionando com a nossa disciplina, né? Ali na página 2 ele menciona que nas escolas a educação ambiental ela costuma aparecer vinculada às disciplinas, né? E aí a minha disciplina ela é bem fácil de vincular. Até pensei, nossa, é o que eu tô é o que acaba acontecendo muito na minha disciplina, né? A educação ambiental ela não é tratada por ela mesma, né? Ela é tratada através do que eu preciso abordar, do conteúdo que no caso agora a BNCC me pede para abordar, né?
Mas aí tem uma parte que você falou já de falar de crítica, e aí eu fiquei pensando, eu acho que ele fala com um sentido meio crítico, meio um pouquinho ácido, assim, mas eu fiquei na dúvida, achei melhor perguntar. Fala assim na página 2, educação ambiental, em direção à interdisciplinaridade, multireferencialidade, intercientificidade, interprofissionalidade, ou seja, não possui uma identidade desenhada. Essa questão ali, né, de falar que ela não tem uma identidade desenhada porque ela sempre está sendo tratada através de outra coisa, dá um sentido, dá uma impressão ali que é uma crítica, né, de que ela ainda há de ser algo por ela mesma, né, ou não, é só uma constatação de que ela sempre vem através de outra coisa. Eu fiquei na dúvida sobre isso. A ideia geral do texto é justamente isso, é uma crítica no sentido de que a educação ambiental, ela, por mais que se fale, que se estude, que se aborde, ela ainda não está, né? A gente até fala, por exemplo, tem um livro muito conhecido aqui no Brasil, Identidades da Educação Ambiental Brasileira, mas essas identidades, propriamente dito, quando a gente vai para considerar o contexto dos professores, né, em sala de aula, parece não ser tão claro, né? E, e nessa fala também aparece justamente porque a gente tem um problema, né? Que é essa transversalidade. Como trabalhar essa transversalidade, né? Tanto que também ali numa parte do texto ele vai dizer, né? A gente tem geralmente a formação disciplinar, né? E nessa formação disciplinar existe a dificuldade da gente fazer algo que seja transversal à nossa disciplina propriamente dito, né? Então a discussão é mais ou menos em cima disso, fazer essa crítica, né? Mais ou menos no sentido que você colocou, né? E que há necessidade de uma superação dessas visões que a gente tem, né? Sobre educação ambiental, né? Não sei se isso que eu comentei está mais ou menos dentro do que você tinha colocado, né? É, alguém mais destaca o que apareceu ali no texto ali que achou relevante? Porque assim, olha, se fala tanto da transversalidade da educação ambiental, né? O que que é ser transversal, né? O que que é, como que essa educação ambiental pode ser transversal, né? Às vezes tem vamos pegar lá alguém da matemática. Como é que eu vou trabalhar a transversalidade da educação ambiental e matemática, né? Eu vou passar para o Bruno aí, a gente já dá continuidade nessas falas aí. Bruno. Opa, boa noite. Estão conseguindo me Oi. ouvir bem? Sim. Então, professor, eu acho que só para complementar essa fala aí que vocês fizeram, acho que tem uma questão que a formação, né, dos professores não prevê essa questão ambiental, né? Então a gente tem essa, esse afastamento, né, do corpo docente, né, da formação de professores e essas questões, né? E aí o artigo coloca que a educação ambiental ela acaba não surgindo do campo educativo e ela acaba vindo da questão dos ambientalistas, né, do pessoal que tem uma visão da ecologia. E eu acho que é isso que acaba dificultando o que vocês comentaram agora, né? A gente tem a educação ambiental, ela não vem desse campo educativo e ela vem de pessoas que não pensam em educação, né? Então, e aí a gente tem que tentar
perceber como que isso se encontra, né? Acho que foi essa reflexão que me veio. Certo, certo. Mas só tomar um cuidado, porque esse surgimento da educação ambiental, quando a gente pega um pouco da história, né? Esse surgimento ele vem desses movimentos ambientais, mas isso aí e surge principalmente na Europa, né? Aliado a movimentos também, movimentos sociais, né? Principalmente os movimentos que tiveram lá em Paris no final da na segunda metade da década de 60. Mas então isso é mais originário, né? Quando se tem uma visão um pouco reduzida, assim, ou não vou nem dizer reduzida, né, mas não tem uma visão muito ampla, geralmente se trabalha essa ideia mesmo de que a educação ambiental talvez esteja relacionada a esses movimentos sociais, que a educação ambiental esteja relacionada a práticas preservacionistas, conservacionistas, né, mas talvez um dos grandes problemas da educação ambiental é como desenvolver essa transversalidade, né, porque se ela fosse trabalhada de forma transversal, mesmo que os professores de diferentes disciplinas não conversassem, o aluno se daria conta que isso estaria sendo desenvolvido. Então, assim, vamos pensar assim, ó, um professor de português, né, de língua portuguesa, ele está trabalhando, por exemplo, escrever redação ou a leitura de um texto para tentar identificar características desse texto e tal. Pode-se trabalhar, ou interpretação de texto, né? Você pode trabalhar com texto relacionado à questão ambiental, né? E recai na discussão, inclusive, ambiental. Então, é possível trabalhar numa disciplina como língua portuguesa, sim, mesma coisa língua inglesa, língua espanhola, né? Você ter textos que envolvam esse contexto, mas isso aí tem que vir de uma intencionalidade do docente, né? Para que ele possa, em termos de planejamento, já pensando nessa formação relacionada às questões ambientais, né? Um professor de matemática, ele pode estar trabalhando, né? Matemática talvez seja um pouco mais difícil, mas a matemática você pode fazer aproximações que seja, por mais que sejam trabalhar com indicadores mais preservacionistas, numa fala pode até entrar com algum aspecto crítico, né? Mas também, né? Você está trabalhando a análise combinatória, dá para se encaixar, né, a parte ambiental ali. Você vai estar trabalhando funções, você pode estabelecer algum fenômeno da natureza na hora de se analisar uma função, seja uma função de primeiro, de segundo grau, enfim, mas para que dê esse viés e os alunos vão percebendo. Bom, aí os demais vai, né, da mesma forma física, química, né, história, geografia tem muito, a própria biologia, né, que vai falar dos próprios seres vivos e abrir essa discussão também, né, mas o pessoal, por exemplo, da história, da sociologia, pode entrar, inclusive, tem condições de dar um viés mais crítico ainda, né, nesses aspectos, né. Então, dizer que a educação ambiental ela é difícil de se trabalhar, na verdade, assim, vai muito de como a gente aceita isso no nosso processo pedagógico, né. Eu lembro de quando eu era professor de ensino médio, né, praticamente não tinha nada de educação ambiental e a hora que aparecia, eu começava ali com essas adaptações ali, mas, por mais que sejam adaptações, se todo mundo estivesse fazendo as suas adaptações, o aluno, de certa forma, veria que existe várias formas de se enxergar a educação ambiental por diferentes olhares, né, que são as diferentes disciplinas. Então eu acredito que seja possível, né. Inclusive, talvez pode até parecer que não, mas inclusive a própria educação física, né. Tô terminando de fazer uma orientação agora, que está para ter uma defesa, aí depois eu divulgo para vocês, o Emerson inclusive é banca, que vai trabalhar justamente a questão da corporeidade, né. Quer dizer, o corpo, a mente e a natureza como uma própria extensão do corpo,
né? Então, é possível, então, se abordar nas várias áreas do conhecimento a questão ambiental, né? Eu vou passar já para vocês a palavra, mas, assim, uma ideia geral que esse texto mostra, que, então, existe uma certa tendência, mas isso não está acontecendo na totalidade, uma certa tendência da educação ambiental sair, né, que estava num viés mais tradicional, preservacionista, conservacionista, para um viés mais crítico. Isso é uma tendência, né, mas ainda não é unanimidade. Existem trabalhos que mostram aspectos críticos da educação ambiental na atualidade, mas também trabalhos que mostram aspectos mais tradicionais da educação ambiental. Eu vou passar para a Fernanda, que estava na vez aqui. Pode falar, Fernanda. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Então, achei bem interessante esse texto, professor. Até uma questão que eles colocaram ali, na questão da formação mesmo, né? A rigidez curricular. E uma pergunta, assim, bem interessante. Como capacitar um docente para a inserção da educação, né, ambiental crítica e transformadora no contexto social dos alunos? Muitas vezes nós, enquanto professores, tentamos fazer com que a disciplina, né, seja um pouquinho mais interessante para os nossos alunos, né? Não só na questão curricular, mas também como explorar isso em sala de aula. Fazer com que o aluno tenha vontade de aprender, né? E eu vejo assim que a questão é que nem o senhor colocou, que não precisa ser só na área de ciências. Posso estar trabalhando com ciências, com matemática, com geografia, com educação física, com arte, com todas as disciplinas, né? Tanto é que agora no currículo a gente tem a questão da interdisciplinaridade, né? A gente tem que trabalhar bem os conteúdos interligados. Então, assim, como é difícil a gente, enquanto professor, até pela questão da formação mesmo, né? Que às vezes a gente tem uma rigidez, assim, né? Eu aprendi dessa forma, e a questão de refletir sobre a ação nossa enquanto profissional, né? Então, a gente a cada dia vai se aprimorando e aperfeiçoando cada vez mais, né? Então, assim, eu vejo que o mais difícil na questão do capacitar aqui, porque eu acho que isso aqui foi uma crítica, né? Uma crítica bem, bem construtiva, né? Na questão da reflexão mesmo, de como fazer com que a gente consiga transformar esse contexto, né, da educação ambiental, para que o docente em si possa transmitir essa educação ambiental para os estudantes, né? Uma linha assim que seja mais tranquilo. Por exemplo, até na questão da matemática, posso estar trabalhando com resolução de problemas, posso estar trabalhando com interpretação de textos em língua portuguesa. Então, tem tanta coisa interessante para trabalhar, né, na educação ambiental. E eu acho que é isso, a questão da rigidez, né? A gente, enquanto profissional, tem que tentar ser flexível, né? Essa formação nossa, essa rigidez disciplinar, ela é resquício desse processo cartesiano, né, do conhecimento que a gente tem. A gente não consegue fugir disso. Mas e essa capacitação, né, que nem ele coloca ali, né, bom, é isso que a gente está fazendo agora, de certa forma. Essa é a ideia de um mestrado como esse, essa é a ideia de um curso de extensão que eu e o Emerson estamos trabalhando também. Essa é a ideia, né? Romper com determinadas formas de se pensar, né, e de se fazer educação ambiental, né? Essa é uma das ideias. A gente tem, então, tradicionalmente, nesses processos formativos, essa rigidez, né? Eu sou resultado disso na física. Muitos aqui são, principalmente os que têm uma formação de graduação mais antiga. Mas mesmo algumas, dependendo de onde se formam, as mais recentes também, né? Talvez a gente consiga abrir um parênteses aí, né?
para alguns poucos privilegiados aí, é o caso do César aqui, né, da turma. O César se formou em ciências aqui no setor litoral, e o nosso setor, ele tem um diferencial, né, o setor litoral é um lugar de inovação, né, e de abordagens. A gente encontra, às vezes enfrenta problemas, né, a gente estava discutindo mesmo esses dias aí, a questão de aluno que pede transferência e a outra instituição só aceita nota, não aceita conceito, a gente trabalha com conceito. Aí a gente tem que transformar aquele conceito numa nota, mas a gente faz um trambolho lá, não dá nem para dizer o que a gente faz, né, mas tem que fazer, porque o aluno também não pode ser prejudicado, né. Nós somos contra-hegemônicos, né, mas a hegemonia também é muito forte. Então, a gente tem os casos isolados aí, né, e esse exercício é bom até para nós como professores, né? Porque eu e o Emerson aqui, trabalhando há tanto tempo no setor litoral, a gente acostuma, às vezes, dá a impressão que todos os professores se formam como se formam aqui no setor litoral, e a gente sabe que não. Ainda a formação disciplinar, rígida, aquela coisa, ainda persiste em muitos currículos ainda de formação de professores, né? Mas, assim, e as pessoas, os professores que que enxergam isso e procuram correr atrás, é o caso que vocês estão fazendo aqui numa disciplina, num curso como esse, é justamente superar é, essa, essa, essa característica da nossa formação, né? A gente não pode perder a nossa disciplinaridade, é importante, né? Mas o mais legal da gente não perder é que a gente enxerga a nossa disciplina de uma forma diferente. Isso é a grande sacada de se fazer interdisciplinaridade, né? E diga-se, eu ia colocar a pergunta, mas já dei a resposta falando já, né? Quer dizer, fazer educação ambiental é estar sendo interdisciplinar na escola? A resposta é sim, né? Porque você está entrando com aspectos de outras áreas, fazendo conexão com a tua área, né? E aí, voltando no que eu estava dizendo, a grande sacada de ser interdisciplinar é isso, você não perde o teu apoio na tua área de formação, você aprende sobre outras áreas, você consegue fazer estudos e abordar sobre outras áreas conectadas à sua formação. Depois de um tempo, quando você faz isso com uma certa continuidade, né? Sempre está fazendo isso, você começa a enxergar a tua disciplina de uma forma diferente, né? Tua própria área, né? Eu acho que eu já até comentei isso com vocês. Quando eu me formei em física, achava a física linda e maravilhosa. Depois que eu tive uma formação interdisciplinar, a minha formação interdisciplinar, eu vejo com outros olhos, né? A beleza que tem a área de formação da gente. Então, eu acho que isso é importante, é enriquecedor no sentido de formação também para a gente e, obviamente, contribui na formação dos nossos alunos, né? Tá, eu vou passar para a Tenília aqui na sequência. Fernanda, você já vai continuar falando ainda? Ou... Não, só isso mesmo. Tá. Obrigada. Tá. Então tá, só para a gente não se perder na organização, daí vai abaixando a mão quem já falou então, tá? Abaixando a mão não, né? Que fica um amarelinho aqui do lado só para Tenille. Então tá. Só um comentário, professor. Ele fala muito ali sobre o processo de transformação, né? Nesse processo de transformação, nesse caminho, né? Entre a diferenciação ali da educação, falar de educação ambiental e falar do ensino das ciências, né? Nas escolas. Fala ali no texto também sobre ser um processo de constituição, né? Durante todo esse caminho. E aí eu coloquei só uma observação aqui, né? Que ainda se tem que a gente pode fazer, no caso, são reflexões sobre a natureza e a sua relação com o homem e o ambiente, né? Nesse processo da educação ambiental, né? As reflexões que a gente pode fazer sobre a natureza e a relação entre homem e ambiente, e que eu acredito que nesse caminho de professor, né? Pensar e refletir a natureza, né? E pensar e tomar consciência de nós mesmos enquanto parte dessa natureza, eu acho que é um dos pontos centrais para nós enquanto professores. Então, poder trabalhar seja nessa interdisciplinaridade que o professor fala, que faz olhar com outros olhos, né, aquilo que até então
nós tínhamos, às vezes, como nossa, que bacana que foi, que maravilhosa que foi esse tipo de formação, até o ponto que a gente toma consciência e reflete sobre, né, ser parte de todo esse processo, né, da educação ambiental em si, não só vamos dizer assim, como era visto há tantos anos atrás, né? Então, só uma observação, assim, pelo que o autor coloca ali um pouquinho sobre essa questão da gente refletir sobre nós em relação ao ambiente. Sim. É só complementando, né, isso que você falou, então, desse resgate da nossa conexão com a natureza, né? Isso é central quando a gente fala de uma educação ambiental que seja mais crítica, de uma visão mais sistêmica, né? O Marx tem um termo muito bem utilizado, né, que ele criou, que é metabolismo homem-natureza, né? Então, esse metabolismo entre o ser humano e a natureza é um processo natural do ser humano, como qualquer outro ser vivo tem com a natureza. O problema é que na forma que a gente está organizado socialmente, né, então a crítica que ele faz ao capitalismo é justamente essa, que existe uma falha metabólica. Essa falha metabólica é justamente a gente não conseguir ter essa relação metabólica que é a relação equilibrada. Ele não usa o termo equilibrado, ele usa o termo metabólico, quer dizer, a gente se utiliza da natureza a partir do que a natureza pode nos oferecer, assim como qualquer outro ser vivo nos seus processos de existência também faz, né? E o que a gente precisa resgatar esse metabolismo nosso com a natureza dentro, né? Não tendo, como é que eu posso dizer, se desfazendo dessa falha metabólica, né? Quer dizer, esse resgate, na verdade, é a gente aprender a lidar com o planeta dentro dos limites que o planeta pode nos oferecer, né? Se a gente utiliza mais do que o planeta pode oferecer, a gente está tendo essa chamada falha metabólica. Olinda. Então, a gente... tudo bem, os professores vêm com muito vício, há muita resistência, a gente sabe disso, mas é assim, eu vou falar enquanto gestora. Analisando documentos da escola, analisando agora a BNCC, dos documentos antigos, desde 88, começando, né, pela nossa Constituição, perpassando todos os documentos da LDB, os documentos, né, que rege a educação, os documentos emitidos pelo Conselho Nacional de Educação. Acho que os nossos governantes ainda não perceberam a necessidade de efetivar, de cobrar, de fazer documentos obrigatórios. Eu fico pensando assim, diante de tanta devastação, né? Porque nos últimos anos se falaram muito, né? Muitos documentos, muitas convenções falando da questão da sustentabilidade. Começando, né, em 88, quando se usou o primeiro termo, né, de desenvolvimento sustentável, nesse relatório de Brundtland, é isso? Isso. Então, o que acontece? A partir daí, as nações, né, a ONU, propriamente dita, outros países, né, em convenções, realizando documentos, houve uma evolução muito grande em relação à preocupação, né, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a educação ambiental, mas a gente vê que diante de todos esses documentos, todas essas preocupações, a natureza parece que está cada vez mais devastada, cada vez mais prejudicada, né? E voltando aqui em nível de Brasil,
temas transversais, meio ambiente como temas transversais, fica muito vago mesmo para os professores, fica muito vago para a gente. As competências da BNCC, a própria BNCC, não coloca a questão ambiental como prioridade, e é prioridade diante do que nós estamos sendo devastados, nós porque nós somos natureza, né? Agora mesmo, em nível estadual, temos um prazo para entregar os nossos projetos políticos pedagógicos, em momento algum é enfatizado a importância de se trabalhar a questão ambiental. Ela é perpassada pelos documentos sem grande importância, né? Se os próprios governantes, se as próprias formações dentro das universidades, não estou relacionando a questão, a Universidade Federal Litoral, que trabalha isso, né? Mas as universidades como um todo não dá a devida importância para a questão ambiental. Então, é assim, estamos aqui discutindo por questão de consciência, por questão de necessidade, mas a sociedade como um todo não está percebendo. A gente estudou no módulo, não sei quem daqui estudou, o módulo lá das ODS, né? Daquele módulo lá que nós trabalhamos as ODS, as empresas com esse compromisso todo, né? Querendo se aparecer por meio das ODS, mas sem um trabalho efetivo, que a gente não está vendo nada efetivo, né? A gente está vendo as empresas usando a questão da sustentabilidade, do meio ambiente. E isso me preocupa. Trabalhar transversalidade dentro da escola, um tema tão importante, tão necessário, que simplesmente está passando, vamos trabalhar. Isso me preocupa. É preocupante, então, cobrar dos professores, claro que tem de cobrar essa responsabilidade, eles têm que se sentir pertencente, né, a esse mundo devastado, a essa terra-mãe. Então, se os próprios governantes não se preocupam, como é que nós, né? Claro, não justifica porque nós somos educadores, né? Claro, não justifica, mas precisa de um trabalho mais intenso de cima, de uma cobrança mais efetiva de cima para baixo, também nas escolas. Certo. Então, vamos lá, então, vamos por partes a partir dessa sua fala. Primeiro, assim, a gente vive numa sociedade culturalmente de influência judaico-cristã. Então, a gente tem muito trabalho. O termo culpa, né? Essa palavra não deveria existir, né? O termo culpa, né? Porque é uma das coisas que se faz, né? Ideologicamente, o professor se sentir culpado por determinados problemas. O professor, ele não pode se sentir culpado por determinados problemas porque os problemas não estão acontecendo ou serão resolvidos por causa dos professores. Os professores são só uma parte de uma imensa, uma das várias engrenagens da sociedade para que as coisas possam acontecer, né? Então, esse é um ponto, né? Então, essa questão então, de que os professores devem fazer, ou os professores se sentirem culpados. Você não falou esse termo, mas ficou subentendido, de certa forma, também na fala. Não tem que se sentir culpado, né? Assim como, por exemplo, professor, a gente... É uma coisa muito comum, por exemplo, de brasileiro ou de pessoas de países que não fazem parte dos países chamados, né, desenvolvidos, se sentirem inferiores a pessoas de países desenvolvidos, né? As discussões, as capacidades das pessoas são as mesmas, né? O que há necessidade por isso que essa tua fala vai cair justamente numa discussão em que a educação ambiental ou a questão ambiental como um todo tem que ser discutida, né? A educação ambiental e meio ambiente é uma questão política,
é uma questão política, isso cai no campo da política, a gente não tem como escapar disso. Os nossos governantes... Primeiro, os nossos governantes, a própria situação de como esses governantes chegam ao poder já é, de certa forma, questionável, né? O nosso sistema democrático, ele não é tão democrático assim, né? A gente nem tem tempo para entrar nessa discussão. Então, às vezes, o que acontece? É a mesma coisa discutir direito e justiça, também não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Então, quando a gente coloca... eu vou pegar um exemplo como coordenador de curso agora, que eu estou lá na licenciatura em Ciências. A gente recebeu a resolução 02/2019 e está uma briga com essa resolução, porque é uma resolução que vai tirar aquela formação que já está difícil fazer, né, dos professores, que é a formação do professor com autonomia, né, o professor que possa tomar decisão do que ele vai fazer, e volta mais, né, essa resolução ela volta mais lá para o professor da lei 5692, lá da década de 70, que é o professor executor, o professor que só... É mais ou menos o que acontece na escola particular, ele só vai lá e trabalha apostila, porque tem um tempo para cumprir, só um professor cumpridor de tarefas. Na verdade, o professor ele tem a mesma função de um operário de chão de fábrica, né? Que nem o Tempos Modernos lá do Charles Chaplin, só ficar apertando, né? E os nossos alunos estão na esteira e a gente vai fazendo isso. A gente tem hoje processos formativos, né? E a base legal para poder formar professores mais críticos, né? A gente está num processo de transformação, né? Muitos de nós vêm dessa formação antiga ainda. Acho que a maioria de nós são os que vêm de uma formação mais inovadora, são os de formação mais recente, aí, talvez 4, 5 anos atrás, um pouco mais que seja, e mesmo assim ainda depende muito da instituição, porque senão os professores formadores dessa instituição ainda continuam com os resquícios daquela formação antiga. Então, a gente tem todo um processo, a gente tem que imaginar a coisa acontecendo historicamente, né? Por isso que não adianta só falar que é o governante, ou é só o professor, ou as pessoas. A gente tem processos, né? Lembrar lá do Thomas Kuhn, né? Existem as mudanças de paradigma. A gente vive mudanças de paradigma, às vezes, né? Se a gente parar para pensar, isso que a gente está fazendo aqui agora, uma disciplina como essa, no mestrado como esse, não existia há 10 anos atrás. Não existia um mestrado com essa característica e com disciplinas como essa. Não existia em que se faz uma discussão como essa. Então, se a gente parar para pensar, o processo mudou, né? Então, a gente não vai... e essas coisas também não vão acontecer da noite para o dia, né? Então, as mudanças, elas levam tempo também. De que a natureza está ficando... Essas coisas vão mudando e a natureza está sendo cada vez mais detonada, isso é verdade, é um fato, né? Se pegar os dados daquela Global Footprint Network, ela está mostrando que a cada ano aumenta cada vez mais a taxa de utilização nossa do planeta, né? A gente já está em 1,7 terras agora. Só que também, né, aí cai justamente nessa discussão que eu falei da formação do professor. Não adianta vir com algo de cima para baixo. Geralmente, quando vem de cima para baixo, é a receita para não dar certo a coisa, né? Por isso que quando a gente fala nessa discussão por exemplo, da transversalidade, uma discussão de professores para professores. Não está vindo um documento que alguém liberou de Brasília, que caiu para Curitiba, que veio para Paranaguá e agora todo mundo lê e vamos tentar fazer. Não, tem que ser algo que vem da base, né, dos próprios professores. Então, é esse exercício que a gente faz, né? Então, é um processo lento, né? Que a gente vai mudar ou vai conseguir mudar, a gente não sabe, né? Mas eu volto na questão da discussão política. É um processo político por quê? Porque a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental, todos isso aí são termos que foram banalizados. E eles foram banalizá-los de forma intencional, né? Quer dizer,
Você fala que faz sustentabilidade para fazer uma propaganda de sair de bom mocinho com a natureza para poder vender teu produto, mas no fundo não se preocupa. Outra questão, porque se uma empresa tivesse que obedecer rigorosamente todos os requisitos ambientais, isso gera custo, né? E uma empresa, todo mundo tem ideia de como funciona. Como funciona uma empresa? Eu tenho um produto que eu vendo, ou um serviço que eu vendo, e eu arrecado com isso daí. A diferença entre tudo que eu tive de custo com tudo que entrou é o meu lucro. Se eu diminuir o custo, eu aumento o lucro. Então, assim, eu coloco um filtro para liberar minha água que está contaminada daqui do uso. Eu coloco um filtro, faço o tratamento para liberar ela, e isso daqui tem um custo altíssimo. Ou eu pego e faço um buraco lá, coloco um cano escondido por baixo para liberar lá dentro do córrego que está mais perto, sem ninguém ficar sabendo. Ah, você descobriu e deu multa, mas tudo bem. Esse equipamento aqui vai gastar 100 mil reais, eles me dão uma multa de 20 mil, eu estou no lucro. É assim que a lógica capitalista, a lógica da empresa é essa. Por isso que a gente tem que pensar nesse viés, né? As relações, elas acontecem dessa forma, né? E também a própria, quando a gente fala de política, é justamente isso. Na hora de se aprovar leis, se aprovar você tem as bancadas, né? Quer dizer, olha, né, tal bancada está, enfim, o agronegócio, por exemplo, se dependesse deles, eles derrubavam a Amazônia inteira para plantar, né? Mas como é que você vai, para que plantar, ter mais comida se a gente já produz comida para além do número de pessoas que tem no planeta, né? Por quê? Porque a comida não está sendo tratado como uma necessidade, está sendo tratado como uma mercadoria para dar lucro, né? Então, essas visões são necessárias para poder inserir uma discussão crítica. Lógico que você não vai entrar lá com um aluno de quarta série de educação infantil com uma conversa dessa, mas se vocês têm essa base formativa, permite inserir alguns elementos, né, críticos ali na cabeça das crianças ali, para que eles aprendam a pensar de forma crítica. E à medida que eles vão crescendo, eles vão se apropriando de conceitos críticos mais aprofundados e assim vai avançando. Essa é a ideia de se fazer uma educação ambiental, né, crítica, né, nesse sentido, né, em que envolva a emancipação dos nossos estudantes, né, a autonomia deles na tomada de decisão, é mais ou menos nesse sentido, né. Então, eu não sei se eu dei conta do comentário que você fez, né, mas é mais ou menos esse caminho aí que a gente tem que pensar, né? A gente também tem que se mobilizar. Quando a gente fala se mobilizar, é isso que a gente está fazendo. Isso aqui é uma forma de mobilização que a gente está fazendo. A gente está se reunindo num ambiente formal de ensino para discutir problemas ambientais no contexto da educação, né? Como é um mestrado profissional, né? Mesmo que não seja também, mas se você vai trabalhar com a aplicabilidade disso, você está inserindo isso num processo de transformação social, ou seja, é um movimento ambientalista também, com um viés crítico, né? Essa é mais ou menos a ideia. César. Eu, ouvindo vocês falarem sobre a questão da interdisciplinaridade, me lembrou de uma questão que eu estava conversando com um primo bem mais novo que está no ensino médio, assim, ele estava falando de, pô, por que os professores não fazem mais isso? Ele gostou muito de um processo que aconteceu na escola que ele estuda, em que teve todo um trabalho, um movimento entre os professores para fazer uma proposta interdisciplinar a respeito da Guerra do Vietnã. E aí, é a Guerra do Vietnã que tinha o gás mostarda? Não... Eu acho que sim, sim. Eles jogavam os gases para um avião por cima dos... E aí ele estava falando que... Ou da Coreia agora, não lembro, mas enfim, tá. Mas eu acho que foi na Coreia esse daí. Guerra da Coreia. E aí, nessa guerra que tinha esse recurso, né? Ele falou que os professores se juntaram, daí ficou assim, o professor de português propunha para eles leituras e aí fazia escritas a respeito
de textos ali sobre o tema, ali, críticos ali. E aí o professor de história abordava criticamente esse período histórico e falando lá dos interesses que se tinha por trás desse conflito. E aí o professor de química abordou como que era estruturado quimicamente esse tipo de recurso armamentista aí. E aí o professor de biologia falou sobre como que esse recurso agia no corpo e por que era tão absurdo o uso dele e tal. E aí eu pensei, nossa, que curioso. Ah, e se não me engano tinha saído um jogo num período perto ali que abordava temas dessa guerra, e aí os estudantes estavam empolgados com o assunto, sabe? Então tudo somou ali para gerar um espaço de discussão interessante até. Daí eu tive muita dificuldade para falar com ele sobre isso, porque assim, é uma coisa que, ouvindo o que acontece, é legal de poder participar de uma coisa assim, né? Mas é muito difícil de fazer, assim, e eu, como professor PSS, para mim, assim, é algo que beira o impossível, sabe? Eu lembro que eu trabalhei 2 anos seguidos numa escola, o Colégio Alexandre, que é a Educação do Campo, e aí estava fazendo umas certas relações, assim, com outros professores, que você precisa conhecer esses outros profissionais para fazer esse tipo de coisa, né? E aí tinha um professor de história que era super engajado, tal, e a gente estava bolando algumas coisas, virou o ano, sair da escola. Agora estou numa outra escola que eu não conheço ninguém. E aí você passa, né, todo um ano ali para conhecer essa galera, né? Porque os professores têm dessa também, né? São profissionais que trabalham na mesma instituição, mas eles não trabalham juntos, né? Daí você se vê ali, né? Esbarra no intervalo, conversa na sala dos professores. É diferente de outros trabalhos que eu tive que você trabalha em grupo, né? Tipo, um grupo de eletricista, a galera tudo se conhece ali, sabe o nome do filho do outro, porque os caras estão 8 horas por dia juntos, né? E aí eu acho que leva um tempo bem maior para a gente se conhecer, assim, e ver o que o outro gosta, para conseguir presumir um pouquinho, assim, o que dá para propor para essa outra pessoa. E aí, como a gente vive nesse ciclo, né, o efetivo da escola fica sendo renovado e os professores vão sendo dispersados ali para outras escolas por conta do PSS, eu, assim, só meio que não tenho muita esperança, sabe, de trabalhar com esse tipo de trabalho coletivo tão cedo, sabe? Eu fico pensando assim em algumas ideias, mas eu acho que eu conseguiria realizar mais esse tipo de ação quando tivesse já mais efetivado num lugar, assim. Não sei se eu estou sendo muito pessimista, só estou tentando compartilhar aqui. Mas aí é que tá, César. É bem essa discussão sobre a precarização do trabalho, a precarização da educação, né? Por que se briga por um direito e por que uma educação de qualidade tem que ter professor concursado? O professor concursado, ele tem a lotação na escola, ele vai ficar ali. Ele sabe onde ele está, né? Os colegas que estão com ele ali, né? Por isso que essa briga, ela tem que continuamente estar sendo, se insistir nessa briga. Precisa-se de professor concursado, o professor concursado tem estabilidade, está na escola para desenvolver, né? O problema é que pensa ao contrário. Ah, não, a pessoa que é concursada, ela vai se acomodar para não trabalhar direito, né? Mas, assim, a gente está partindo do pressuposto que são professor, quem for o professor que está afim de ser professor, né, e cumprir com suas atividades, né, até mesmo porque é dinheiro público que está sendo gasto ali para pagar e a gente tem esse compromisso, né, é que nem a gente comentou com vocês, a gente não é obrigado, por exemplo, o Emerson está em curso de pós-graduação, né, a gente está porque a gente acha que a gente pode contribuir para algo a mais que a gente possa melhorar, né, as condições da sociedade, né, mas a gente poderia se acomodar, então, assim, primeiro, essa questão da precarização. O segundo, para iniciar um trabalho como esse, às vezes tem que começar aos poucos, né? Então, assim, eu vou trabalhar com ciências, eu conheço só o professor de história, então vou fazer esse trabalho só com o professor de história. De repente é legal, funciona bem. Aí no ano seguinte, ou num outro assunto seguinte, né, naquela conversa ali de sala de professores ali, de repente, o de geografia escutou, acha interessante, mas não precisa a gente começar, eu tenho um processo, né, tipo, todo mundo aqui escuta eu falar, tem um projeto assim, quem quer fazer comigo, tal. Geralmente assim não funciona muito, né? Mas se você pega um conhecido aqui, né, chama para fazer, de repente vem um outro e tal, a hora que você, de repente, às vezes a escola está trabalhando por projetos, né? Então a questão é às vezes a gente achar os caminhos para isso também, né?
Mas é o tipo de visão também que, assim, né, depois né, no meu caso, eu já fui professor em escola pública, particular, depois de levar muita burdoada na vida, aí que a gente vai enxergando essas coisas, né? Mas eu sou um pouco mais otimista do que você nesse aspecto, justamente por causa dessa possibilidade, né, de se fazer assim, né? E esperamos aí, né, que abram os concursos, essas questões todas aí, porque é fundamental para que o professor tenha garantias, né, dele estar fazendo essas atividades nas escolas ali, etc. Tá? A Geisiane levantou a mão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a fala da Geisiane e daí eu já vou começar a fazer as conexões com o outro texto daí, que também tem relação com esse, apesar de ser um texto de fora, mas tem total relação com o que a gente já está falando, tá? Geisiane. Deixa eu tirar. Me ouvem? Sim. Ouve? Então tá. A discussão me lembrou o texto que a gente leu para outra disciplina da Helena, em metodologia, do Boaventura Souza e Santos, é um discurso sobre ciências, né? Que ele fala que pela fragmentação dos conteúdos, a gente não consegue ver o ambiente como um todo, né? Então, daí ele cita que quando a gente vai resolver um problema local, então a gente consegue trabalhar daí a interdisciplinariedade, a trans e todas as demais, né? Todas as ciências envolvidas, né? Eu não sou professora, então realmente isso não se aplica eu enquanto docente, né? Mas eu estou envolvida no projeto Cestas Agroecológicas e lá a gente vê que eles são obrigados a lidar com todos os problemas do ambiente deles. A comunicação entre deles, a terra, a venda, a parte financeira, a parte contábil, a parte de tudo. Então, ali a gente consegue ver a importância da trans, né? Da trans, da inter, porque a nossa vida, né? A gente não fragmenta para a gente viver um problema de cada vez, né? Quem dera fosse. Não, dessa vez eu quero só ter um problema financeiro. Das outras áreas, neste momento, eu não quero, né? Então assim, quão importante né? A gente conseguir fazer essas conexões. E eu vendo lá, porque eu só assisto, né? Quem debate, quem acha os próprios problemas e as próprias soluções são os próprios agricultores produtores ali, né? Que eles estão envolvidos, eles estão debatendo, vendo seus problemas e estão buscando soluções. Então, a gente vê o quão importante seria se a gente já saísse com essa formação das escolas, né? Eu lembro que quando eu fiz na Univille em 2016, eu fiz matemática, um ano de matemática, a única matéria que nós tínhamos de interdisciplinariedade, na verdade, era sobre educação, que ela unia todas as licenciaturas numa sala de aula, num auditório. Na verdade, era mais para economizar professor do que qualquer outra coisa, né? Era numa instituição privada, né? Então, efetivamente, comigo não aconteceu nunca isso, né? Era só isso que eu queria falar. Sim, você fez uma fala interessante, Geisiane, porque também, né, aí resgatando um pouco de Paulo Freire, o texto que a gente vai discutir a semana que vem também vai complementar um pouco isso, mas em cima de tudo isso que a gente está falando também é a questão do resgatar os problemas daquela comunidade, né? Você vai fazer um projeto de educação ambiental, você vai pegar uma temática, vai pegar a temática que tem algum problema com aquela comunidade, né? Eu orientei, por exemplo, um trabalho de uma aluna aqui do mestrado em Curitiba que tinha um córrego próximo do rio, poluído, etc., tinha lixo e tal. Ela trabalhou com aquele contexto ali, né? E os alunos começaram a enxergar que porque sempre aquela coisa, a prefeitura não vem limpar, mas assim, a prefeitura não vem limpar, mas eu também posso ficar jogando lixo à vontade, né? Por que tem o lixo, né? Por que eu não posso jogar no lugar apropriado, ou por que esse lugar não pode ficar um lugar agradável, né? Já que tem árvores, tem um rio, né? Poderia-se colocar um banco ali, alguma coisa, como se fosse uma praça, né? Quer dizer, verificar na própria comunidade para você poder fazer. No caso, se eu não me engano, deve ser até o Lesama, né? Mas que trabalha com isso. Então, quando você trabalha com os agricultores, né? Quais são as demandas desses agricultores? Não adianta
O cara pode ser formado em engenharia, engenharia agrícola, agroecologia, etc, 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 mas o problema propriamente dito da pessoa que está lá trabalhando no dia a dia, ele não conhece. Por isso que a gente não pode desprezar o conhecimento das pessoas, não pode desprezar o conhecimento dos alunos. Não é porque a gente tem curso superior ou porque tem segundo grau e o outro é analfabeto que a gente conhece mais, né? Os conhecimentos, eles existem diferentes formas de se conhecer o mundo, né? E às vezes a forma que a pessoa coloca, você acaba aprendendo também, né? Assim como a gente aprende, né? Vocês podem achar que não, mas a gente, né? Eu e o Emerson aqui, a gente aprende muito com vocês, né? Essas falas de vocês estão na realidade da escola, algumas falas de vocês, né? E faz a gente resgatar a nossa época de professor da educação básica para que a gente possa contribuir, etc. Então, os conhecimentos eles não podem ser desprezados, né? Às vezes uma fala de um aluno pode ter muita coisa escondida por trás daquilo que pode gerar alguma coisa, algum trabalho interessante, né? Eu queria fazer o seguinte, acho que poderia fazer o seguinte, Emerson, fazer um parênteses agora na nossa aula, que eu ia pegar a parte da continuidade no texto, que tem, na verdade, continuidade da discussão, né? Só é outro texto. Mas eu queria ver com você o seguinte, duas coisas. Primeiro, avisar sobre lá a questão daquela aula do dia 22 de outubro, e outra questão é ver se você consegue pescar mais alguém aí para as próximas apresentações. A questão de pescar, as pessoas se colocam à disposição e a Marjorie daí vai nos auxiliar nisso. Agora, do dia 22, seria interessante você explicar aí o enrosco. Pessoal, bom, primeiro eu queria saber o seguinte de vocês. Tirando os alunos de matrícula especial, né, que a gente tem alguns aqui que estão com matrícula especial, acho que um caso só, que é a Bárbara, que é do DTS, que está com matrícula especial também nesse módulo. Os demais, os que são alunos do Proficiamb mesmo, todos estão fazendo aquele módulo Ambiente, Sociedade e Educação com a Claudemira e com o Gilson? Alguém não está fazendo? Só a Tenille. Alguém mais? Deixa eu ver aqui no bate-papo se aparece. Eu acredito que a Vanderleia também não está fazendo, professor, que ela é da minha turma. Nós fizemos já no semestre passado. Ah, tá. Isso. Temos já está feito. Tá, a Vanderleia, tá. Eu pergunto para quem não fez, porque quem está fazendo essa disciplina de Ambiente, Sociedade e Educação está fazendo na sexta-feira de manhã, né, com o Gilson e com a Claudemira, certo? Eu pergunto para os demais, né? O que acontece? A gente havia feito esse comentário lá no início. Eu tenho contato lá com o pessoal que trabalha em educação ambiental na Espanha e contactando esse professor lá, que tem um grupo de pesquisa em educação ambiental lá, eu sugeri, então, para ele fazer uma fala com a nossa turma, etc., aquela coisa toda que eu havia comentado com vocês, né, sobre como eles pensam a educação ambiental, que tipo de projetos de educação ambiental que são desenvolvidos, que eles trabalham, né, também com um mestrado semelhante a esse nosso. E aí ele indicou uma professora desse grupo deles que tem uma experiência maior em se trabalhar os projetos de educação ambiental, né? Inclusive, ela até me relatou alguns casos sendo desenvolvidos na educação infantil também. Bom, a gente se acertou para que ela faça essa fala para nós, né? Ela faria uma fala aí de uns 45 minutos, no máximo 1 hora, e depois abriria para uma discussão semelhante a essas discussões que a gente faz aqui. Em relação à língua, né? Eu não sei se alguém já teve oportunidade. Geralmente, quando a gente conversa com alguém que fala espanhol, da mesma forma que se eles não falarem correndo, a gente consegue entender, nós também, se não falarmos correndo, eles também não conseguem nos entender. Então, não haveria problema. O único problema que apareceu é que a gente tem 5 horas de fuso de diferença, né? Então, o nosso módulo começa às 8 da noite. Então, é inviável para ela, né? Inviável não, mas seria até desagradável pedir para que ela entrasse às 8 horas da noite no horário aqui do nosso, né? Que lá seria 1 hora da manhã. Então,
Aí eu perguntei se ela podia participar nas 14 horas, que é o horário dela, que seria as 9 horas no nosso horário. Ela falou que podia, né? E eu acertei lá o dia 22, e depois eu conversei com a Claudemira lá, que viu com o Gilson, né? Então, como que ficou? Ficou agendado, então, para essa fala, né? Como parte desse nosso módulo, e também já vai servir até para o próprio módulo de Ambiente, Sociedade e Educação, porque ele tem alguns aspectos lá, mais na parte final, quer dizer, na parte final não, né? Depende de como cada docente prepara, mas faz parte da ementa também a abordagem da educação e educação ambiental lá. Então, a gente aproveitaria essa fala para os dois módulos. Na verdade, a única questão que surge é esses alunos, né, que estão aqui, né, do módulo hoje, que não têm o compromisso na sexta de manhã, poderiam estar na sexta de manhã, no dia 22, para participar? Porque senão a gente vai ter que... Na verdade, sim, a gente vai ter que fazer porque não tinha outra opção, né? Então, eu queria ver isso com vocês, né? A Tenille, Vanderleia, né? Aí teria a Bárbara, que eu me lembro. Eu posso Parece aí. Tá? Porque daí a gente vai fazer. Eu acho que é interessante, de repente, vocês verem ideias, né? Até perguntar sobre especificamente de um projeto que tenha sido desenvolvido lá, que de repente venha uma ideia boa que vocês possam fazer aqui, né? Não sei, né? Mas essa ideia a gente está começando a fazer a gestação de uma parceria aí com esse pessoal da Espanha. Então foi isso que eu queria conversar com vocês, tá? Então, a nossa aula do dia 21 de outubro, agendada para 21, a gente vai ter que fazer um ajuste ali, mas a nossa aula do dia 21 de outubro, ou a gente mantém, Emerson, 21 de outubro para não perder lá a organização, né? Então, aí eu queria falar duas E a gente coisinhas. se encontraria no dia 22 também, né? Porque Eu acho a que não gente tem já problema, trabalha gente. demais, trabalhar um dia a mais, um dia a menos, também não vai fazer diferença. Não tem problema. Já, a gente deixa tudo ajeitadinho trabalhar à noite, e aí, em vez de fazer lá o encerramento, o 15º encontro, a gente não faz. A gente termina já no 14º encontro, que vai ter esse 15º É pela verdade, manhã. lá na frente a gente desconta, né? Tem. A gente tem. E eu queria perguntar, assim, Cristiano, vai ter algum tema essa palestra? Você já definiu com ela algum assunto, algum tema? Ela Ela vai vai. mandar algum resuminho, assim, que seria legal para a gente ter uma ideia. Né? Então, eu comentei com ela vai ver se ela quisesse passar algum texto de um artigo, alguma coisa da temática que ela trabalha, ela falou que vai providenciar um texto, né? Daí eu pedi para que ela enviasse com uma semana de antecedência, e daí eu encaminho para vocês fazerem a leitura e a gente virá com um certo preparo ali, né? Mas basicamente, assim, ela vai falar sobre as abordagens de educação ambiental que eles têm lá no contexto dele, né? É mais ali ao sul da Espanha, a Universidade de Granada, ao sul da Espanha, e um pouco de projetos, principalmente, né? Aliás, projetos que são desenvolvidos com professores lá, principalmente com educação infantil, que parece que, inclusive, se eu não me engano, a educação infantil fez parte até da tese que ela fez lá do doutorado dela. Né, mas envolveria esses aspectos aí, tá bom? Então, a gente pode fazer isso, não fazer o último encontro e contar esse pela manhã como o último encontro, assim como Isso. nos encontros. Pode ser? Pode ser, daí fecha, de qualquer maneira a gente fecha a carga horária normalmente até lá no final, né? Isso. Então, tá bom. Então, vamos aguardar o tema aí. Eu não sei se a Marjorie já voltou, ela tinha tido um problema no computador, mas se ela puder falar sobre essa questão da apresentação, né? Mas não sei, já encerramos esse assunto aí, Cristiano? Esse sim, da professora lá da Espanha. Sim. Que bom, Marjorie. Se quiser falar aí como é que tá, se quiser projetar aí o cronograma para as pessoas verem também, o projeto, fala aí. Vou projetar então a tela aqui. Não sei se já está aparecendo. Ainda não. Agora ficou preto. Acho que está vindo alguma coisa.
Ei, Tá aparecendo aí. Tá... traz para mim 2 maçãzinhas da pequena, fazendo favor. Cristiano, você tá com o áudio ligado aí. Traz uma maçã para mim também. Eu também quero. Ah, eu não desliguei. Desliguei a câmera, eu não desliguei o microfone. Eu tô vendo o César ali, ó, na garfada dele, você acha que eu vou comer também. Professor, Hidratar a garganta. A maçã tira as vias. precisaríamos de estudantes para fazer o envio desse trabalho aqui no dia 14/10, estudantes 5 e 6, que seria para apresentar aqui, ó, a apresentação dia 28/10. Então, envio dia 14 e apresentação dia 28. Alguém se dispõe? Vamos ver se tem alguém aí disposto a fazer essa apresentação. 2 voluntários aí, vou escolher 2 voluntários. O César, ela levantou a mão. Todo mundo vai ter que apresentar, pessoal. Vamos lá. Quer fazer, César? Porque daí eu já estou pensando em marcar com você, depois com a César é com Z, eu acho. César é com... E com a própria Bárbara, né? Depois eu passei por uma semana muito corrida com coisa para fazer, mas eu quero pegar aí os orientandos meus para a gente dar uma encaminhada e de repente vocês já poderem fazer até. Coloca os 5 na frente aí, Márcio, para saber que o estudante 5, certo? Coloca em negrito aí para também a gente saber quem é. Obrigado. Pode. Certo. Isso aí vai ficar aqui, dia 28/10, prestação dos estudantes. Então, o estudante 5 é o César. Quem que é próximo? Quem mais, gente? Quem 6. poderia participar junto com o César? Já vão se preparando aí, já vão conversando com os orientadores aí. Não apareceu mais voluntário aí? Algum voluntário por livre e espontânea pressão? Vocês não lembram se no outro módulo a gente sorteou, Cristiano? A gente também, as pessoas demoraram tanto. No outro módulo o pessoal se jogou mais, né? Ah, no outro módulo foi tranquilo, o pessoal foi mais... Eu achei que ia acontecer no módulo passado o que está acontecendo agora. E na vez passada foi rapidinho. E agora que a gente achou que ia acontecer igual, ninguém está vindo. Acho que ainda dá tempo, então, né? Conseguimos mais um aí. Semana que vem a gente consegue aí mais um pessoal. É que daí semana que vem, deixa eu ver aqui, Márcio, se puder subir um pouquinho. Semana que vem começam as apresentações? Não, ainda... Tem mais um texto ainda. Não, tem mais um encontro ainda. Semana que vem a gente envia, né, professor? Semana que vem, né? Não, não. Hoje envia a Olinda e a Fábia, né? Hoje envia 2 pessoas ali pela UFPR virtual. Semana que vem, Fábia, são as únicas que vão conseguir enviar o arquivo lá, o PDF lá, as únicas. Outras pessoas podem até entrar lá, mas não vão conseguir enviar. Quanto antes se dispuserem a enviar, maior o prazo para elaboração desse material, né? Porque semana que vem, para se dispor a enviar na semana seguinte. Então, uma dica, se alguém puder ser o estudante 6. Acho que não estão querendo falar, não. Então, vamos ter que continuar a aula aí, Cristiano. Bom, tem 2 artigos hoje, né? Vamos lá. Então, por enquanto é isso aí, né, Marjorie? Nós estamos ficando tempo parado. Tá bom, vou interromper a... Aí você já atualiza lá no site com esse novo arquivo aí. Aí a gente vai... Se de repente até o fim da aula aparecer mais alguém, se não aparecer, daí você atualiza lá depois da aula. Tá bom. Obrigado.
Bem, pessoal, o texto, aquele primeiro texto, né, os dois textos têm muita ligação, né? Então a gente já teve toda essa discussão aí de uma tendência de aspectos críticos da educação ambiental, e eu acho que a gente entrou também nessa discussão aí da transversalidade, né? Aspectos políticos da educação ambiental, né? Afinal de contas, educação ambiental é educação e educação é política, né? A não ser que discorde de Paulo Freire. Mas não só por isso, né? É uma questão também, obviamente, de concepção. E a ideia desse outro texto é que vocês vejam, assim, como que está esse pensamento da educação ambiental considerando um contexto nacional e esse contexto nacional estar ou não dentro de um contexto também internacional, né? Então, se vocês leram lá, né, nesse texto da Nicole Arduin, bem lá no finalzinho da página 506 ali, ela até tem quando ela fala de focos na comunidade, né? Que ela comenta que as descobertas da educação ambiental, né? Tá passando de uma educação ambiental para além dos indivíduos e mais para a comunidade, ou seja, uma educação ambiental mais coletiva, né? Aí depois ela complementa que alguns podem argumentar que essa nova direção da educação, na verdade, resgata um viés mais assim sistêmico, holístico da educação ambiental, lá da Declaração de Tbilisi, né? A Declaração de Tbilisi lá de 77, né? Então assim, ó, por isso que quando a gente comenta das questões políticas, e a gente tem que entender sempre o contexto, além de a gente entender o nosso contexto nacional, local, a gente tem que entender o contexto mundial, né? Tbilisi é uma cidade da Rússia. Em 77 fazia parte da União Soviética. Esse documento, quando ele foi elaborado, né? Depois vocês podem procurar na internet, façam leitura, vocês vão ver, porque é muito interessante, ele parece extremamente atual. Na verdade, esse documento, quando ele foi criado, a partir dele se distorceu tudo que tinha de educação ambiental, né? Por quê? Porque foi muito forte o movimento de educadores que tinham um viés mais progressista de educação, né? Que é uma característica, né, dos países socialistas lá, comunistas, como queiram alguns, né? Veja bem, não estou dizendo que eles estão certos, tá? Porque senão a gente está num momento hoje que a gente fala qualquer coisa que envolve aspecto político, parece que quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, ou o cara é Grêmio ou ele é Inter, não existe meio termo. Então, assim, ou o cara é contra, ou o cara é PT, ou o cara é Bolsonaro. Não é isso. Vocês têm que entender como que funciona a conjuntura das relações sociopolíticas para poder entender como documentos oficiais surgem, né? Então, assim, não que existia uma pureza, uma ética e que fosse a melhor forma de viver no mundo, como viviam lá o pessoal na antiga União Soviética. Mas os aspectos que envolvem a formação de base educacional, social deles, direcionam para esse tipo de abordagem, que é justamente a abordagem de uma educação ambiental que hoje a gente entende como crítica, né? Então, não sei se vocês, né, viram, deram destaque para esse trecho do texto, né? Um outro aspecto também que eu achei interessante, lá na página 507, ele faz uma citação, né? Quando ele fala lá, por exemplo, Arjen Walls, e depois, mais um pouco abaixo, o número de entrevistados, ele coloca ali que esse pesquisador lá, presidente da Unesco, enfim, também fala sobre uma forma de aprendizagem híbrida, né? Mas não é um híbrido, esse híbrido de agora, né? Uma parte dentro da escola, outra fora, né? Mas assim,
em que não há mais uma diferença entre a educação formal, não formal e informal, né? Quer dizer, a educação ambiental, ela também tem essa característica, né? A gente estava falando da transversalidade dela, mas a gente tem, quando a gente fala educação ambiental, não é só do ambiente escolar, né? A gente tem que ter consciência no nosso dia a dia viver educação ambiental, né? Como que eu penso a questão da separação do lixo, como que eu penso a questão da poluição, né? Como que eu vejo as posições dos meus governantes em relação à questão ambiental, é tudo isso, né? E aí depois aparece, né, de entrevistados, falando inclusive de hortas comunitárias mesmo em ambientes urbanos, né? Quer dizer, quando fala de hortas comunitárias em ambientes urbanos, é resgatar, né, essa relação, se a gente parar para pensar, é o resgate da relação com a terra, né? Porque tem muito essa questão do resgate da conexão do ser humano com a terra, é um resgate do ser humano com a natureza, né? O que mais aqui? A conexão entre indivíduos, comunidades. Bom, para pegar o geral aí dessa primeira parte, né? A gente tem essa característica da educação ambiental, né? Quando ela tinha um viés mais conservacionista, mais preservacionista, ela tinha um viés mais individual, aquele viés do se cada um fizer a tua parte, a gente resolve. Mas essas coisas não se resolvem com cada um fazendo a sua parte, né? Por quê? Porque a gente tem que entender o mundo, as relações sociais de forma sistêmica, né? Como eu já havia comentado com vocês, se vocês olharem aquele videozinho lá, a história das coisas, né? Ou seja, para cada quilo de lixo que a gente produz, a cadeia produtiva gera 70 quilos de lixo, quer dizer, não adianta eu separar o lixo, não adianta eu economizar em gerar lixo, porque existe uma cadeia produtiva de lixo. Então não basta somar o somatório das pessoas e resolver o problema. Como que as empresas se engajam nisso? Como que o Estado se engaja nisso? Como que as organizações se engajam nisso, né? Igrejas, sindicatos, todo tipo de organização social. Como que tudo isso se engaja? Não é então individualmente que a gente vai. A gente tem que sim fazer o que tem que ser feito individualmente, mas tem que enxergar que esse individual tem uma conexão muito forte com o coletivo e esse coletivo é muito. Né, o resultado do coletivo trabalhando conjuntamente é muito mais forte. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria, a Josiane, eu estava na mesma linha de raciocínio que o professor apresentou agora, né? Manter essa harmonia, esse equilíbrio, já que a gente faz, se somos parte, né, dessa natureza, como está apresentando, né? Ainda a gente vê ações, parece que são colocados separados, né? Isso aqui faz parte disso aqui, né? E não pode ser, né, apresentado de forma isolada, né? A gente tem que já estar agora trazendo esse trabalho como um todo, né? Pensando né, na nossa prática que a gente vai estar vendo aqui com o projeto, né? Você trazer essa interação que todo mundo se conecte com aquele olhar que você está levando lá o projeto para dentro da escola, né? No caso que eu vou envolver a escola, ainda eu sinto, né? Esse conviver, né? Essa relação, essa conexão, como o professor falou, de perceber que faz parte dessa natureza ainda é isolada, né? Então é um trabalho da conversa que a gente estava tendo já desde o início, né? Tem que estar persistindo para as pessoas todas estarem interagindo com o resultado que vai vir lá na frente, né? Não vai ser de imediato. César. Eu achei interessante o senhor falou de que os textos são conectados, né? Como no anterior fala, o senhor falou até que dá para fazer uma previsão, né, de que a educação ambiental está indo para um lado mais social, né, mais preocupado com as questões humanísticas, ali, holísticas, e nesse
esse texto que nós estamos comentando agora, ele menciona isso, né? Que nas entrevistas, alguns dos entrevistados relataram que tem essa dedução para o futuro, assim, né? E tem essa percepção acontecendo já agora, né? Eu acho que quando o senhor falou da Unesco ali agora, eu até me lembrou de uma dúvida que eu tive ali quando eu estava lendo. Não uma dúvida, assim, uma coisa que me lembrou com relação a uma leitura que nós fizemos há um tempo atrás aí. Eu não sei se pronuncia Argen, o nome do indivíduo da Unesco ali. E aí fala que ele incentiva ali múltiplos atores de organização ali para que podem superficialmente parecer divergentes, mas que eles, usados juntos, têm o potencial de abordar a educação ambiental em múltiplos aspectos, né? Então, assim, e aí me lembrou de quando nós conversamos sobre as correntes, acho que na segunda aula, né? O grupo falou de algumas correntes e tal, e aí eu me lembrei daquelas correntes, né? Que algumas parecem contraditórias com outras, mas se você... não é para todo mundo escolher a melhor corrente e usar, né? Não vai ser assim que vai funcionar, né? Vai depender da proposta, do meio ali, mas aí o uso, né, dessas diferentes correntes vai possibilitar a abordagem diferente da educação ambiental, né? Vai dar um olhar mais complementar, né? Uma com a outra, né? Eu acho que quando ele falou ali sobre os atores, ele não estava falando disso exatamente, mas me lembrou aquela conversa. Achei bem interessante. É mais ou menos isso mesmo. Porque que é justamente uma dificuldade que a gente está tendo hoje no mundo, né? Não é só no Brasil. Quando a gente senta para discutir, as pessoas sentam para se discutir, para resolver um problema, por mais que as ideias sejam divergentes, se o foco é resolver o problema, então vamos tentar encontrar o que é comum para cada um de nós, para que a gente resolva o problema, né? E hoje a gente não está conseguindo socialmente viver dessa forma, né? Bom, tem gente que acredita que está defendendo que a Terra é plana, mas fazer o quê, né? Não sei, né? Tipo, você lança o satélite para o espaço, né? Como é que o satélite cai se a Terra é plana, né? Não sei lá, mas enfim, né? Então, é só para vocês verem que tem todos esses aspectos, né? Então, envolve essa questão das diferentes abordagens, né? Porque justamente no debate vai começar a aparecer as contradições, né? Se a pessoa tem uma determinada abordagem de educação ambiental, lá daquelas correntes, que não concorda com a outra, através do debate, de repente, um convence o outro, fala, olha, isso que você está dizendo, se for feito assim, pode gerar problema tal. Aí realmente não faz sentido, né? Então, para se caminhar no sentido de se resolver o problema, né? E assim, uma grande sacada desse texto, né, vocês devem ter percebido, é que eles pesquisam professores, fazem entrevista com professores que trabalham em educação ambiental de vários países do mundo, de vários. Não é de todos os países do mundo, mas os principais países do mundo que trabalham em educação ambiental estão ali, né? Os países que têm um certo protagonismo na educação ambiental no contexto mundial estão ali, né? Então, esse texto ele tem esse grau de importância, né, para mostrar que mostra isso, né? Lá deixa eu ver aqui. Tá. Daqui a pouco eu vou passar para a Geisiane. No início lá da página 509, é comentado logo ali no primeiro parágrafo, né, de que existe um direcionamento, né, que está levando para uma preocupação, né, a educação ambiental, com preocupações de questões sociais e econômicas sustentáveis, ou seja, que não se pensava antigamente na educação ambiental, né, questões sociais e econômicas sustentáveis, ou seja, ser sustentável no planeta é a gente ter condições de que o planeta sobreviva, mas também considerando que as pessoas tinham condições dignas de vida, né? E considerando essas condições dignas, como também economicamente a gente vai considerar essas relações,
Quer dizer, a gente vai ter uma relação de consumo da mesma forma que a gente tem, ou a gente vai ter que ter um controle nessas nossas relações de consumo, né? Eu acho que é uma colocação, né, que, assim, sei lá, uns 8 anos atrás, quando eu pensava em educação ambiental fora do Brasil, para mim, eles tinham só abordagens preservacionistas, né? E a gente vê que não é bem assim. Existe esse processo também, né? Também sendo tratado nos outros contextos, né? De outros países também, né? Então, a educação ambiental não só como um processo de preservação, né? Ou conservação da natureza, né? Tanto que se vocês olharem lá no início, mais ou menos, ali, deixa eu ver que página aqui, no início da página lá 510 ali, né, tá falando é um relato de um dos entrevistados, né, ó, se você não lida com a pobreza, se você não lidar com algumas questões sociais urbanas, e muitas delas são urbanas, né, se você não lidar com esses tipos, você nunca vai além dos valores pessoais e sociais, né, você nunca vai chegar aos valores ambientais, quer dizer, você tem pessoas passando fome, vai lá ensinar educação ambiental que está passando fome, a pessoa tem um problema para resolver, né? Primeiro é parar de passar fome, né? O planeta, se ela tiver que resolver o problema de passar da fome em função de detonar o planeta, que detone o planeta, né? Fome não tem como, né? Então você vai falar primeiro sobre sobrevivência para depois se preocupar com o meio ambiente, que é quase como um posicionamento humano básico em termos de sobrevivência. Então, assim, não faz sentido, né, nessa fala desse entrevistado, não faz sentido falar de educação ambiental se a gente não levar em consideração as condições mínimas de que as pessoas vivam, né? Condições dignas para que as pessoas possam viver no nosso planeta, né? Eu vou passar para Geisiane. Professor, então era sobre isso que eu queria falar, mais ou menos, porque eu vi sobre o Milton Santos, ele fala que cidadão, né? Os cidadãos eles estão se contentando agora em ser chamado de consumidores ou até mesmo de usuários, né? Porque eles não se veem como coprodutores praticamente, porque toda vez que a gente escolhe consumir alguma coisa, a gente está incentivando aquilo a permanecer no mercado, né? Então, é uma rede, né? Então, quando eu consumo, eu estou, de alguma forma, alimentando aquele modo de produção, né? E daí também, o que me remeteu também foi Singer, que fala sobre economia solidária, que ela vai muito além do capitalismo, ela vai muito além do lucro. Ela se preocupa com as pessoas que estão produzindo e como é produzida. Ela vai além de um preço melhor, ela vai sobre a qualidade. E daí, né, eu coloquei isso no meu projeto de produtos agroecológicos, né? Sim. O texto traz muito sobre isso também, eu entendi, pelo menos, né? Não, mas está certo, porque sei lá, vamos pegar a crise hídrica de Curitiba não é tanto, mas a crise hídrica de São Paulo, quando teve, eu lembro que eu vi uma entrevista de especialistas, se eu não me engano, no final da década de 80, já havia uma previsão, né, pelos engenheiros da Sabesp, que pelas projeções climáticas e pelas projeções de consumo e pelas condições geofísicas da onde tinha os reservatórios, etc., se poderia ter uma escassez de água, né? Acho que aconteceu isso em 16, eu não lembro que ano foi. Então, o que acontece? O problema já tinha sido, de certa forma, previsto através do conhecimento científico. Mas para poder resolver esse problema, você precisaria de investimentos relativamente altos, que eram para quase 20 anos no futuro, né? Aí a gente pega e para pensar, a Sabesp é uma empresa de economia mista, uma empresa que tem ações, né, que são vendidas lá, tem os seus sócios, né? Bom, as tomadas de decisão, quando você abre, né, para sócios privados, as tomadas de decisão dependem também desses sócios privados.
E aí, quando você vai fazer os investimentos, você vai fazer investimentos pensando o quê? Na lucratividade dessa tua empresa. Então, sim, na lógica capitalista, não faz sentido você investir, a não ser que seja um tipo de investimento específico para isso, né? Mas no contexto ali não era. Então, não faz sentido você investir numa empresa para resolver um problema que vai acontecer daqui a 20 anos. Porque quando eu pego o meu dinheiro, né, pensando na lógica do capitalista, do investidor, eu quero pôr meu dinheiro aqui, sei lá, eu ponho R$1 milhão nisso, para daqui sei lá, 3, 4 anos eu estou com 1.080.800.000 ou 1.100.000, aliás, 10% que seja, 1.100.000, né? Então eu tive um lucro com esse dinheiro que eu investi. Para 20 anos isso não faz sentido. Então não era aprovada resolver esse problema. Então assim, por que se gerou o problema? Porque a água, né? Então o que acontece? A gente vamos pensar. A água é uma necessidade básica humana, né? Mas ela foi tratada como uma necessidade de mercado. Quando ela virou necessidade de mercado, o primeiro problema que apareceu, o mercado simplesmente pulou fora, né? Quando a gente teve aqueles apagões que a gente teve lá no início dos anos 2000, também, anos antes, o Fernando Henrique tinha privatizado a Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada porque dava lucro. A hora que começou a dar os problemas e apareceu e deu apagão, etc., estatizaram de volta a Eletrobras. Estatizaram de volta. Por quê? Porque ela não estava dando mais lucro. Chegou a ter um apagão. Aí até esses tempos atrás estava querendo privatizar de volta porque estava dando lucro. Agora está tendo problema de falta de energia, ninguém quer comprar aquela porcaria agora, né? O que vão fazer? Mas só para vocês verem que energia é uma necessidade básica humana. Mas você vai lá e transforma em interesse de mercado. Por isso que tem coisas que tem que ser como são pensadas. E a gente precisa desse tipo de conhecimento para poder lidar nas relações sociedade e natureza, para poder fazer uma análise crítica na hora de trabalhar a educação ambiental, né? Então, só separar o lixo não faz sentido. Ou separa o lixo, mas discute a produção de lixo. Ó, a gente tem o consumo, tem uma ideia de consumo por trás. Por que eu compro um produto que poderia durar 10 anos, ele só dura 2, né? Você tem uma obsolescência programada nesse produto, justamente para que se compre mais, né? Na minha infância tinha, sei lá, meia dúzia de brinquedos diferentes para criança. Hoje você compra um brinquedo, outra vez lançou um modelo diferente, depois mudou um modelo diferente, outro modelo diferente. Por quê? Porque a roda ali continua girando do consumo, né? Bárbara. Era bem exatamente sobre isso, eu estava pensando, né? Eu associei muito até, acredito que com o texto do Amartya Sen, que ele fala da questão do desenvolvimento, mas se você for pensar, né, é desenvolvido um país, mas tem pessoas passando fome, né? A produção, que não é uma produção para uma questão local, né? Que é produzido geralmente para 10%, né, das pessoas mais ricas aí do planeta, e as pessoas, às vezes, que estão morando nesse local que está ocorrendo uma produção, estão passando fome. Então, eu vi, assim, esse texto muito importante, ele colocou as pessoas ali, né, colocou todo mundo junto ali, as pessoas mais influentes, acredito, de educação ambiental, e muitos deles nem se consideram, né, educadores ambientais. Eles consideram pessoas que trabalham alguns pontos, né, não de uma forma geral. E é bem, acredito que falta um pouco dessa questão, assim, do diagnóstico, né, do local. Igual o professor falou ali, ok, falar sobre recolher o lixo, mas a pessoa não está preocupada com isso, a pessoa está passando fome ou outras questões, né? Mas eu associei bastante com essa questão, assim, de desenvolvimento e da produção, né, que não é uma produção para si. Até tem a proposta, né, lá do Amartya Sen, que ele fala de produzir igual nos anos 60, nos anos 70, que era uma comunidade que produzia e todo mundo se beneficiava com aquilo, né? A questão do consumo, de consumir igual alimentos que são do período, né, daquele período, não. Hoje a gente tem alimentos que não são daquela estação, né? A gente consegue ter acesso a tudo isso, mas é por causa dessa questão global e às vezes se torna inviável para algumas comunidades, né? Essa questão, assim, fica meio vaga. Às vezes
querer tratar alguma coisa, sendo que essas pessoas não têm acesso a determinadas coisas que são fundamentais. Certo. Então, é isso que você falou, é interessante, porque se a gente pegar o conceito da biologia do que é uma planta exótica, falar para vocês que a maçã é uma planta exótica no Brasil, o pessoal não vai entender por que a maçã é exótica. Mas a maçã é exótica, né? O tomate é exótico, né? Porque não é natural daqui. Sei lá, que eu me lembro, se eu não me engano, o amendoim parece que é originário da nossa região aqui, né? Mas a gente vive num mundo hoje onde que se planta e se colhe quase que de todos os produtos em todos os lugares, né? Mas como que esses produtos exóticos, quando caem num determinado ecossistema, quais são as consequências disso, né? Praticamente não se mede as consequências disso. Só se verifica o resultado, que é produzir o alimento, vender, né, e ter a sua lucratividade, né? Então, assim, o ser humano, ele passou, né, por vários processos, né, de transformação, e a gente tem discussões hoje que parece até absurdo se a gente colocar, né? Eu não lembro se eu comentei com vocês, mas assim, carne de sol. Aí o cara que mora lá na Finlândia come carne de sol, porque é um produto que, sei lá, pode ser exportado, e vai lá, compra e come carne de sol. E a gente toma iogurte aqui. Mas o iogurte foi inventado lá justamente como um processo, já que o leite ia estragar, como um processo porque você tem um produto que fique num lugar frio, porque lá faz frio na maior parte do ano, então você estender a durabilidade de um alimento a partir do leite, né? Então você está resolvendo um problema local de alimentação, né? Isso aí hoje todo mundo toma iogurte, né? Aí todo mundo tem geladeira em casa, aí todo mundo gasta energia porque a geladeira tem que ficar refrigerando essas coisas, né? Então, só para vocês verem essas contradições. E fora vender a ideia da tal sociedade de consumo, né? Todo mundo tem que ter seu carro, todo mundo tem que ter sua casa, todo mundo tem que ter o computador, tem que ter o celular do ano, não sei o quê, tudo, né? A gente tem um poder midiático trabalhando em cima disso que faz com que a gente tenha esse consumo, né, acontecendo de forma desenfreada, né? E o planeta, por isso que essa falha metabólica ela existe, né? Por quê? Porque tudo isso faz com que, na hora da gente consumir, a gente consuma mais do que o planeta pode nos oferecer. Se a gente pegar lá a Global Footprint Network, lá que trabalha lá com a pegada ecológica lá, né, do planetas lá, né, tem planetas que chega a quase 5 planetas Terra, aliás, tem países que chega a quase 5 planetas Terra, né, se eu não me engano, a Austrália. Quer dizer, se todo mundo vivesse igual ao australiano, precisaria de 5 planetas por ano para dar conta da sobrevivência deles. A média mundial é 1,7, né? A brasileira é 1,8, quer dizer, mesmo pegando a média do brasileiro, se todo mundo vivesse igual aos brasileiros, ainda assim o planeta não daria conta, né? Então, são só para vocês verem o quanto a gente precisa conhecer esses dados, essas informações e fazer a discussão. Por isso que quando eu comentei lá, se vocês vão fazer um projeto, né? Na verdade, eu confundo, porque eu estava numa turma de extensão lá, que eu não lembro mais para que eu falei o quê, né? Então, se eu repetir, deixa para lá. Mas assim, eu não vou trabalhar a horta porque eu já trabalhei no passado. Eu não vou trabalhar com separação de lixo porque... Não, você pode repetir os trabalhos. Primeiro que muda os alunos. E a questão da abordagem com viés crítico não tem problema. Você vai trabalhar a horta, você vai poder falar sobre alimentação do mundo, alimentação saudável, né? Por que o alimento é mais barato, né? Foi o que a Geisiane acabou de comentar. Às vezes o alimento ele é mais barato porque ele tem um sistema produtivo que tem agrotóxico, que tem toda uma cadeia produtiva que deixa esse alimento envenenado e é mais barato para comer, né? Então, assim, aí são opções, né? Aí as pessoas... se isso aí fizesse parte da discussão das pessoas, as pessoas iam ver. Tá, eu prefiro pagar R$3 num alface
que não tem agrotóxico ou pago 99 centavos numa que está lá, que vem em caixotes? Também é opção da pessoa, né? Então, da mesma forma, né? Por que se produz mais alimento no mundo do que precisa? Né? E o pior, por que tem gente que passa fome no mundo se a gente já tem alimentos suficientes e tem alimentos sobrando? Né? Então, é nessas horas que a hora que vocês montam um projeto que entra lá, hortas, você entra com essas discussões. Vai discutir lixo, é aquilo que eu falei da história das coisas. Você pode separar teu lixo. Eu separo o meu lixo, mas o caminhão do lixo mistura tudo. Tudo bem, o caminhão mistura tudo, mas foi o que eu falei lá no curso, lá para uma aluna do curso. Falei, não, tudo bem, eu também sei que o caminhão mistura tudo, mas eu sei também que tem gente que vive nesses lixões para catar as coisas. Então, pelo menos eu estou facilitando o trabalho dessa gente. Na hora que ele abrir uma sacola, que ele vê só tem produto reciclável ali dentro, já estou facilitando o trabalho para ele. Melhor do que mandar uma sacola misturada produto orgânico com produto reciclável, né? Então, assim, essas discussões são importantes para que as pessoas comecem a pensar um pouco mais de detalhes de como acontece tudo isso, né? E retomando, então, ao texto, deu para ver, então, que essa forma de pensar a educação ambiental, né, num viés mais crítico, né, de que as pessoas façam um debate mais aprofundado sobre como as coisas acontecem, né, o porquê de acontecerem e tal, isso é uma tendência na educação mundial no mundo como um todo, né? Não é uma... A gente tem talvez uma influência aqui no Brasil, né, na América Latina, por causa do período ditatorial que a gente viveu, então tem muita... A linha crítica, a base da teoria crítica tem muita influência na educação e, consequentemente, na educação ambiental, né? Mas, de qualquer maneira, essa é uma tendência que existe na educação ambiental como um todo, né? Se discutir aspectos mais críticos, né? E uma coisa que é muito comum, só para vocês verem como que é o aspecto político, que daí eu até retomo um pouco daquela do que a Olinda tinha comentado lá. Quando você pega a própria história da educação ambiental, né? Você tem aquela conferência de Tbilisi, né? Aí lá em 72, bom, é antes, né? 72, só é colocada a necessidade de desenvolver aproximações entre a educação e o meio ambiente, né? Lá e aí se fala da educação ambiental na Conferência de Tbilisi de 77. O que acontece? Vocês vejam bem como que existe o aspecto político nas coisas. A educação ambiental, conforme o que estava lá na Conferência de Tbilisi, era uma educação ambiental com um viés mais crítico. Mas uma educação com um viés mais crítico não é muito interessante para os senhores do mercado, né? Que é efetivamente quem controla toda essa... né? Porque uma educação ambiental mais crítica, ela vai questionar as relações econômicas, as relações de consumo, que nem a gente está fazendo aqui. Aí se cria, então, né, já que havia uma educação ambiental com viés crítico e não podia fazer as pessoas serem críticas, porque senão a gente começa a ter problemas, aí se cria lá na Conferência do Rio a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, né? Muda o nome da criança para que se possa hegemonicamente trabalhar uma nova educação ambiental para esquecer aquela educação ambiental que tinha lá, porque ela é crítica. E educação para desenvolvimento sustentável, a grande sacada está justamente na palavra desenvolvimento sustentável, que também se distorce, né? O pessoal da DTS deve estar trabalhando bem essa parte aí agora, quando se discutir o desenvolvimento, o que é um desenvolvimento sustentável. No mundo capitalista, o desenvolvimento não é, né, e nunca foi sustentável. Não existe, é uma contradição, é uma falácia você falar de desenvolvimento sustentável. Se desenvolve economicamente, você cresce economicamente. Qualquer governante, né, seja governante de direita ou de esquerda, temos que fazer o país crescer economicamente. O que é um país crescer economicamente? É ele ter o PIB dele, né, o Produto Interno Bruto, que é tudo que ele produz, de produtos e serviços em um ano,
é sempre ele ser maior comparado com o ano anterior. Mas então, assim, se eu tenho um PIB maior, significa que essa sociedade realizou mais serviços e produziu mais produtos. Mas para se realizar serviços e produzir produtos, você tem que extrair da natureza para fazer isso. Então, se há um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico, necessariamente você está só piorando a extração do que está acontecendo com a natureza. Isso é uma contradição. Mas, por outro lado, se a gente tiver um decrescimento econômico, que aí, quando se fala do ponto de vista da economia, que aí está tendo, como é que é o termo mesmo? Recessão, aí você tem o crescimento econômico diminuindo. Mas aí tem o outro lado, que daí gera problema social. Ambientalmente pode até melhorar, mas socialmente não, porque daí falta emprego, né? Começa a gente a passar fome e gera outros problemas mais, né? Então, assim, desenvolvimento no viés econômico que a gente conhece hoje, associado à palavra sustentável, não faz nenhum sentido. Mas se criou o chamado educação para o desenvolvimento sustentável. Quando essa educação, aí continuando essa análise, quando essa educação para o desenvolvimento sustentável começou a ser trabalhada pela comunidade de educação ambiental e começou a se mostrar que a educação para o desenvolvimento sustentável não fazia sentido, que é isso que eu estou dizendo, foi se desconstruindo essa ideia, simplesmente sumiu a educação para o desenvolvimento sustentável. Tanto que em 2015, na Agenda 2030, não existe mais educação para o desenvolvimento sustentável. É uma das metas, uma das 17 metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a meta 4, de educação de qualidade. Não está falando de educação para o desenvolvimento sustentável. Então, só para vocês verem, por que a educação, o foco da educação relacionado ao meio ambiente vai mudando cada vez mais a forma que é proposta a ser trabalhada, né? Por isso que essa coisa de vir de cima para baixo também não adianta, né? Então, se vocês perceberem como que isso vai mudando, justamente, porque a hora que os pesquisadores, os professores, a educação se desenvolve em cima dela, começa a perceber que ela tem os seus problemas, e ela precisa ser pensada de forma diferente. Quando ela começa a ser pensada de forma diferente, muda o nome da criança para todo mundo mudar o foco de novo, né? Basicamente é isso que acontece. E esse texto, esse último texto aí da Nicole Ardoin, fala justamente disso. A tendência que a educação ambiental está tendo agora é justamente a da Conferência de Tbilisi, que é a educação ambiental crítica lá do começo, né? Até quando a gente vai conseguir manter, né? Mas se a comunidade de educação ambiental continuar trabalhando em cima disso, pode vir o que for, que a educação ambiental ainda tem que ter esse foco, né? Não sei se eu me fiz entender essa fala final aí, tá? Mas isso que eu comentei com vocês é extremamente importante, esse jogo político que tem, né? Porque quem manda lá nas Nações Unidas, quem manda, né? São as grandes potências econômicas, o Banco Mundial da Vida, a OCDE, essa gente que manda. E eles defendem os interesses do mercado, eles não estão defendendo o interesse dos países. Eles têm os seus braços, e nesses braços aí começam a aparecer os problemas, né? Problema para ele, né? Então, quando você pega a Organização Mundial de Saúde e leva a sério o que tem que ser trabalhado com saúde, nem parece que a Organização Mundial de Saúde tem vínculo com a ONU, né? Nem parece, mas os caras estão dizendo, ó, não pode aglomerar, tem que usar máscara, não sei o quê. A Organização Mundial do Trabalho também, né? Está dizendo, as pessoas têm que ter direito trabalhista, as pessoas têm que ter estabilidade de trabalho, não sei o quê. O mercado não quer isso, né? A organização, a FAO, né, que é que cuida do alimento, também, ó, está produzindo alimento mais do que precisa e tem gente morrendo de fome. Tem alguma coisa de errado aí, né? Então, só para vocês verem que a gente vive num mundo que é um mundo das contradições. É muita informação para processar, mas são necessárias, né? A gente não tem como ser um bom educador sem ler, sem discutir, fazer isso que a gente está fazendo agora. Essas informações que eu passei para vocês, elas estão mudando constantemente. A gente sempre tem que estar fazendo as nossas leituras, perceber esse histórico, nesse histórico que eu falei, por exemplo, da educação ambiental, né? Por isso que eu continuo falando de educação ambiental desde o começo até agora. Virou educação não sei do que, não sei do que, não sei do que, mas é tudo educação ambiental e com um viés crítico, né? Ufa, cansei. A Karine que levantou a mão.
Então, Karine, aproveita falar para eu descansar aí, que a gente já está Isso. tá terminando. Descansa um pouco aí, prof. Dá para me ouvir bem? Então, estava pensando assim nos contrastes, né, da educação que é feita, a educação ambiental que é feita nas escolas e como deveria ser, né? A questão assim que é jogado mais assim para os professores de geografia, de ciências, né, para trabalharem essa questão. E a educação ambiental ela ainda fica muito assim preservacionista, a parte recursista ali só. Ela fica focando mais nessa parte, né? A questão assim de jogar para as pessoas, é a questão individual. O que você está fazendo com o seu lixo, né? Você separa o seu lixo, o que você tem feito? E não é assim conversado assim nas escolas sobre o que o governo está fazendo em relação a isso, a questão assim das associações de bairros, não é muito comentada essa questão, né? Eu tenho trabalhado assim com os meus alunos os ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu Até um tenho focado parênteses, isso. Karine. Os Fala. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, existe um monte de contradições nele, mas um monte Sim. de contradições. Mas a gente tem que trabalhar e discutir justamente as contradições, né? Sim, isso que eu tenho feito. Essa é a ideia. Porque tinha uma época que eu nunca me preocupei com essa parte que estava lá na Unesco, na ONU, e educação ambiental, educação. Mas, como é um processo político, você tem que se inserir nesse meio, mostrar os problemas que acontecem ali e colocar para discutir, né? Bem isso mesmo que você está falando aí, que a gente está discutindo. Então eu tenho discutido assim com as minhas turmas de 8º ano e do ensino médio, né? Colocando assim, parte do cidadão, mas parte também da questão no geral, né? As associações de bairros, né? A questão dos países, o que eles estão fazendo, se estão adotando como política pública, né? A questão da política ambiental brasileira é linda, maravilhosa, mas ela não é seguida ali, né? Não adianta ser linda, maravilhosa e não fazerem nada a respeito, né? A questão, né, do Bolsonaro, o discurso dele nas Nações Unidas, né, falando sobre desmatamento, escondendo alguns dados, falando muito superficialmente, né, como se o desmatamento tivesse diminuído, né. Então, mas voltando ao assunto ali dos ODSs, eu deixo bem claro para eles, né, que tem que ser assim, vai a nível local até o global, né. Então, os países, eles têm que alcançar esses objetivos até 2030. Nós já estamos em 2021 e ainda nós não vemos nada concreto, como diz a Olinda lá, que ela falou no começo, né? Nós ainda não estamos vendo nada disso, assim, né? E também a questão ali tem um objetivo que fala ali das cidades sustentáveis, as fontes de energias renováveis, né? E o Brasil, ele tem um grande potencial para essas fontes de energia, né? A questão da energia eólica, energia solar, né? Pela localização do Brasil, a área tropical recebe muito, né? A questão dos raios solares, a questão, né? A região Nordeste aproveita muito a questão dos ventos. A Santa Catarina também tem várias usinas eólicas, né? Até a questão da energia ondomotriz e maremotriz também, que tem uma usina no Ceará também que está fazendo testes, né? E em relação à água também, que o professor falou, a questão hídrica, né? O Brasil, ele tem 2 aquíferos, né, enormes, o aquífero Guarani, o aquífero da Grande Amazônia também, né? Enquanto isso, tem lugares que ficam sem água, né? Então, há uma má administração. A questão também da produção de alimentos, né, que muitos passam fome, há uma má distribuição desses alimentos, né? Enquanto tem pessoas que passam fome, muitos alimentos são jogados fora. Até não sei se vocês lembram uma época aqui no Paraná que jogaram quilos de batatas fora, né? Leite também, né? Então, é uma questão de má distribuição, né? Essa é minha... Só para você ver, eu lembro da batata, né? Os produtores, para eles, era mais barato jogar batata do que eles venderem, porque para eles venderem, teria que levar até não sei aonde. Isso. O preço do frete ia ficar maior do que o preço que ele ia ter que vender a batata, então ele teve que jogar não fora. Era de interesse deles. Então, por isso, né? que a gente fala, é a lógica econômica, né? Não foi pensado na lógica de se resolver os problemas, né? Da alimentação. E a questão também, nós estudamos também na disciplina de Ética e Meio Ambiente sobre o Acosta, sobre o bem viver e tal. Daí ele falou que tem que ter uma desmercantilização da natureza,
né? Quando nós colocamos um valor ali, igual no Chile, né? A água é quase 100% privatizada, né? Problema bem sério assim no Chile. E também a parte do discurso lá que eu falei no começo, né? O que nós falamos na escola e o que deveria ser feito, né? Como que deveria ser a nossa formação, desde da educação na sua base, passando ali o fundamental, o médio, né? Por que nós não somos preparados para isso, né? Para uma educação socioambiental? Por que é separado, né, o ambiente da sociedade, né? Tem que ter essa interação, né? Então, nós precisamos passar isso para os alunos, né? A visão holística, sistêmica, né? A visão do todo, que fazemos parte da natureza, né? Essa é a minha contribuição. Obrigada. Legal. Olha, a gente teria muito para estar discutindo ainda a respeito desses aspectos. Mas o texto da semana que vem vai permitir a gente entrar em alguns pontos e ainda dar continuidade, assim como nas apresentações. Porque nas apresentações também vai aparecer aspectos que a gente vai poder estar puxando essas discussões que a gente já fez aqui, né? Mas a gente já está avançando aí no horário, né? Então eu acho melhor a gente já encerrando. Quer fazer alguma fala aí, Emerson? Não. Foi muito bom. O pessoal está interagindo bem, gostei. Estou aprendendo bastante aqui também. Muito bom. Então tá, pessoal. Eu vou ver se eu consigo, se não for hoje à noite, até amanhã eu consigo postar o texto, ou, sei lá, vejo de passar para a Marjorie também, mas enfim. Esse ambiente virtual é mais fácil que o outro lá, o Moodle, né? Então, de repente, eu coloco ali para vocês já o texto, e que é o último texto antes das apresentações, né? E aí depois, então, na semana que vem, a gente se encontra aí para fazer também passa para a Marjorie, que ela põe na nós. Tá bom. Não faltou definir a pessoa número 6 ali, o apresentador número 6? Ninguém apareceu, né? Ninguém se candidatou, então fazer o quê, né? Faltou mesmo a pessoa 6, mas vamos ter que esperar, né? Se alguém tivesse candidatado, já estaria dizendo aí agora, na saída, né? Dei uma pensada nesses próximos dias aí nos projetos de vocês, para ver se vocês já podem dar de repente colocar o nome lá na próxima apresentação, tá bom? Acho que é isso então, acho que já dá para encerrar aí a gravação. E então a gente se encontra semana que vem, tá, pessoal?